Né? Então, boa noite. Hoje nós. Peraí, espera iniciar a gravação. Boa noite. Hoje nós vamos continuar com o estudo do livro da Cassina do Fogo. Nós estamos no dia 8. Então, alguns pontos interessantes desse dia do retiro da Shannon que eu achei interessante de pontuar é sobre essa questão da cassina tradicional no Theravada, né, que são esses objetos recortados em cartolina, e que os monges ficam ali horas e horas focando nesses discos coloridos para depois gerar uma pós-imagem e concentrar nessa pós-imagem. O que eu achei bacana é que eles também geram a pós-imagem de olhos abertos. Então, eles trabalham com as nimitas de olhos abertos, porque se você ficar muito tempo, por exemplo, olhando a chama de uma vela, a nimita vai aparecer mesmo de olhos abertos. E uma maestria na concentração é conseguir carregar essa nimita mesmo em movimento. Então, olha que coisa doida é a nossa concentração. Né? Você consegue gerar essa pós-imagem e ainda dar uma volta por aí e manter no teu campo visual essa pós-imagem acontecendo. A gente vem comentando desse livro, né, que a prática de Cassino do Fogo é uma prática muito eficaz para gerar o que é chamado de magia, né, magic, que são práticas mágicas. Práticas como viagem astral, projeção astral, sonhos lúcidos e coisas do tipo, né? E a Shannon pergunta para o Daniel qual que é a diferença entre sonhar, sonho lúcido e um hipersonho lúcido. E a descrição bem direta eu achei interessante, né? Quando você sonha, quando você dorme. Todos nós aqui sonhamos apenas quando a gente dorme. Sonho lúcido é quando você acorda dentro do seu sonho. E o hipersonho lúcido é quando, em meditação, aqueles cenários de quarto higiana, aquelas luminosidades, aquelas coisas todas ficam tão fortes, tão intensas, que causa, vamos dizer assim, causa ou uma viagem astral forçada, você sai do seu corpo enquanto está meditando. Quem assistiu o filme do Doutor Estranho vai lembrar de cenas que ele sai do corpo ali de uma forma enfim, é relatado de uma forma bem interessante no cinema, mas o hipersonho lúcido é essa qualidade de quarto giana que fica tão intenso essa luminosidade, que você se perde. O que, que é realidade e o que, que é giana? Como se você estivesse num sonho lúcido acordado. Ok. Que mais? Que mais? Ela fala também que à medida que a gente vai progredindo, por exemplo, lá no Murk, né, o Murk, no pântano, a gente vai começando a perceber que aquelas formas que estão meio lo-fi, meio acinzentadas, à medida que você vai conhecendo esses cenários mentais, esse Giana, as cores desse pântano, desse Murk, elas vão ficando mais vívidas também. Então, essa vivacidade das cores é uma dica de que você está começando a conhecer esse campo inconsciente do terceiro Giana. E que pessoas em retiro, quando entram nesses cenários e adquirem essa vivacidade de cores, elas percebem que quando termina a meditação, a própria realidade fica muito mais viva. Então, aquilo que você conquistou com a tua mente na concentração, ela te acompanha durante alguns minutos ou até mesmo horas, a própria vida fica muito mais vívida e colorida. Outra coisa bem bacana aí para quem está mais tempo praticando, né? Existe essa questão de você entrar nos Gianas e gentilmente intencionar mudar de um Giana para o outro. O Gabriel e o Guilherme aí, todo mundo também, né? Mas assim, é uma coisa que, por exemplo, você está lá no Merc, e você está muito tempo no Merc, está muito tempo no Merc. Se você começar a trabalhar intencionando mexer, movimentar esse Merc para entrar no quarto Giana, você vai começar a perceber a tal da causa e efeito. Então, você causa essa intenção e logo um efeito aparece. E esse efeito pode ser te colocar num estágio de meditação posterior, no caso, o quarto Giana, ou até mesmo outro. Então, assim, tenta, de alguma forma, quem consegue entrar lá no Giana 3, no Merc,
tenta trabalhar com essa intenção de tipo, não, agora eu vou entrar no quarto, né? Eu vou inclinar minha mente para fazer essa transição. Isso ajuda bastante. Eu testo isso nas minhas práticas e ajuda bastante. Ok? Uma outra coisa bacana também, né, para caso a gente adentre o quarto Giana, é que a gente tende a valorizar os objetos desse Giana. Então, o Gabriel está lá meditando e daí do nada apareceu uma deidade budista luminosa, colorida, vívida na frente dele. Daniel Ingram falou que é bem normal a gente jogar toda a nossa atenção para esse elemento. Só que se você também perceber o espaço no qual esse elemento está inserido, você pode adquirir outros tipos de insight. Então, gente, isso é uma coisa muito importante na meditação no geral. Compreender os objetos, mas compreender também o espaço que esses objetos estão inseridos. A gente até conversou ontem na aula de yoga sobre essa questão de expansão e contração. A gente fica muito contraído, que é o que gera o sofrimento e coisas assim, quando a gente tende a hipervalorizar os elementos do espaço. E qual que é o elemento principal do espaço? É o eu, o ego, né? Então, eu estou aqui nessa sala, existem sons de grilos lá fora, existe a sensação da roupa na minha pele, existe o cheiro do espaço, mas a tendência é ficar só se conectando com os pensamentos do meu eu, do meu ego. Tem muitas práticas de meditação que te convida a apenas conectar, se conectar com o espaço. E quando eu falo espaço, não é o espaço sideral, né? É o espaço, que também inclui o espaço sideral, mas não é essa coisa Star Wars, o espaço, né? É o espaço onde nós estamos inseridos. Isso é uma coisa muito importante para o desenvolvimento da contemplação meditativa. Então, essa é a dica. Caso você esteja meditando, ou até mesmo, sei lá, tomou um psicodélico no fim de semana e entrou num lugar com muitos elementos coloridos, tenta inverter. Ignora o elemento e perceba o espaço, porque esse espaço também é luminoso e também é incrível de se perceber. E daí isso, para quem já está num papo mais avançado, é perceber os aspectos dos Niyanas, ou seja, os cenários de Vipassana dentro dos Dhyanas. Então, eu venho conversando bastante isso com o Gabriel. Esse desenvolvimento acontece de uma forma lateral. Enquanto você está entrando em Dhyana, que são essas práticas de concentração, automaticamente você está entrando em Niyanas, que são esses cenários de Vipassana. Você vai perceber elementos de Niyanas nos seus Dhyanas quando os objetos tendem a se movimentar muito rápido. Porque Vipassana é perceber, né? Essa movimentação, essa dança das sensações. Então, a dica que fica é, você está ali concentrando muito, e, por exemplo, está num cenário de terceiro Dhyana, num cenário de Murky. Cara, você está percebendo elementos muito rápidos? Tenta perceber a impermanência desse elemento, como ele se movimenta, como ele nunca fica estável num ponto apenas. Ele está sempre ali, girando para um lado e para o outro. Porque se você perceber com essa ótica, você pode pular dos Dhyanas para os Niyanas. E isso acontece, às vezes, automaticamente também. Eu, por exemplo, na minha prática de Cassina, eu vou sempre para cenários de noite escura, os Dukanianas. Tipo, é natural eu começar a ter medo durante a minha meditação, por exemplo. Só que como eu tenho esse cenário por trás desenvolvido, pelo menos intelectualmente, eu consigo perceber, opa, eu estou num cenário de Niana, né? É uma camada mental que está andando junto com as camadas mentais dos Gianas. E o que pode acontecer também é, imagine que o Gabriel resolveu praticar hoje, ele falou, não, eu vou concentrar minha mente de tal ponto que depois eu vou trocar para praticar Vipassana. O que acontece é que, às vezes, quando a mente está muito, muito, muito concentrada, você não consegue perceber a movimentação dos elementos dessa mente. Você não consegue perceber a impermanência desses elementos, porque tua mente está muito sólida, muito concentrada, estável. Enfim, isso é papo, eu não vou dizer avançado, porque ninguém aqui é avançado, mas é um papo aí que depois vai ficando mais claro para quem
não entende esse esquema todo. Então, beleza, gente. Hoje é só isso. Tipo, também para não prolongar muito e também para não fludar a cabeça da Camila de informações. Eu tendo a ser muito falante, eu adoro, eu sou um nerd da meditação. Mas, dito isso, eu vou até parar a gravação.